Você quer saber como destacar projetos atrasados dentro do seu Power BI conectado com o Planner? Olá, eu sou Kimberly Almeida da Portfólio Expert e nesse vídeo vou fazer o passo a passo com vocês criando um indicador visual mostrando quantos projetos estão atrasados, qual o percentual de atraso e ícones de semáforos visuais por projeto. Então já deixe seu like e bora para a prática! Estou aqui com o meu Power BI aberto e eu vou direto para a prática com vocês agora. Eu vou só selecionar aqui YouTube para trazer nosso banco de dados como teste. Então, estou aqui com o total de projetos. De cara, vocês já conseguem ver os projetos atrasados. Antes da gente ir efetivamente para a prática, eu gostaria de trazer uma observação importante. Nas fórmulas que eu vou fazer com vocês a seguir, eu estou usando a tabela de projetos. O ideal é vocês usarem a tabela de linha de base do projeto, que é essa tabela que eu acabei de selecionar ali. Por quê, Kimberly? Porque a linha de base, você tem um planejamento inicial do seu projeto. Para ter uma gestão eficiente, você tem que reprogramar esse projeto, ou seja, você tem o seu cronograma de uma obra que é para terminar no final desse mês. Só que a tarefa que era para terminar hoje, que era de rejuntar, vai atrasar 3 dias. Então, consequentemente, você vai entrar no seu cronograma, você vai alterar a data de término dessa tarefa, botando para daqui 3 dias. E todas as tarefas que forem independentes dessa vão ser reprogramadas para o início, a data de início, depois que essa tarefa for finalizada. Então, teoricamente, na tabela de projetos, o ideal é não ter nenhum projeto atrasado. Você consegue calcular o projeto atrasado com base no seu planejamento inicial. E para isso, você tem que usar a tabela de linha de base do projeto para você conseguir analisar que, essa obra era para acabar final desse mês, por causa do atraso dessa atividade, a gente vai acabar só início do próximo mês. Então, você consegue analisar os projetos que foram atrasados com seu planejamento inicial. Eu estou criando aqui com vocês a tabela de projetos porque o meu banco de dados é um banco de dados teste, tem vários projetos, como vocês podem ver aí nos gráficos, que não foi dado andamento, então, consequentemente, eles constam como atrasados. Mas lembrando que todos os campos que a gente está usando na tabela de projetos existem na tabela de linha de base do projeto. Então, vocês vão conseguir fazer a mesma coisa, só que vão alterar somente a tabela que vocês estão buscando, tá bem? Agora, vamos direto para a prática. Mas eu vou criar com vocês aqui o passo a passo dessas fórmulas. Então, eu vou entrar aqui na minha tabela de projetos, lembrando que se você não sabe como conectar com o Planner, nessa playlist, no primeiro vídeo, eu mostro para vocês como fazer essa conexão. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para ficar mais fácil o acesso para vocês. Então, por favor, já ajuda o canal, já deixa seu hype, deixa seu like, comente, compartilha e dê sugestões de vídeos novos do que vocês desejam ver. Aqui podendo ser de Power BI, inteligência artificial ou até mesmo outro assunto de gestão de projetos, tá bom? Agora vamos direto para a prática. Então, eu abri aqui minha tabela de projetos, a gente vai criar as medidas dentro dessa tabela. Como é que eu crio uma medida? Você consegue vir aqui com o botão direito do mouse, adicionar uma nova medida ou uma nova coluna. A primeira medida que a gente vai criar é esse projetos atrasados. Então, como é que a gente vai fazer os projetos atrasados? Eu vou clicar com o botão direito, nova medida. Eu vou dar um outro nome porque eu já tenho essa medida criada. Então, eu vou botar aqui projetos atrasados YouTube. Pronto. E o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer dentro dessa fórmula é contar as linhas, ou seja, a gente vai fazer a contagem de todos os projetos. Dei um Shift Enter para deixar a fórmula mais organizada para vocês. E a primeira condição que a gente vai botar, a gente quer contar quantas linhas de projetos tem. Então, a gente vai usar a função Count Rows para contar as linhas. Vou dar um Shift Enter e vou botar Filter. Por que eu estou usando Filter? Porque eu quero trazer uma condição.
Dentro desse filtro, eu preciso indicar a tabela que eu quero trazer. Então, eu vou trazer a tabela de Project, que é o nome nativo do próprio Planner, então eu não alterei o nome. Vou colocar vírgula, dei um Shift Enter para organizar novamente nossa fórmula, e eu vou botar que condição que eu quero, ou seja, eu quero contar as linhas da tabela de projetos onde a data de término é menor que hoje, ou seja, eu vou trazer o término da tabela de projetos Por que eu estou fazendo o término menor que hoje? Outro nome, tá? Essa coluna tem vídeos que eu mostro qual é o nome original da tabela Planner. Eu alterei para término para ficar mais fácil. E por que a gente pega término menor que hoje? Porque a gente sabe que se não for menor que hoje, ele vai estar atrasado, porque já era para ter terminado esse projeto e ele não terminou. Então, eu não vou fechar aqui nossa medida, porque eu quero uma outra condição. Além da data de término ser menor que hoje, eu quero o quê? Que o progresso seja menor que 1. O progresso nada mais é do que dentro do Planner o campo de percentual concluído. Então, eu fechei aqui minha fórmula para vocês entenderem qual é o progresso. Estava até com o meu roteiro do vídeo aqui aberto. O progresso nada mais é do que esse campo aqui dentro do Planner de percentual concluído. Então, a gente vai fazer o quê? Vai contar as linhas da tabela de projetos quando os projetos têm data de término menor que hoje e o progresso menor que 1. O que seria o progresso menor que 1? Ele está menor do que 100%, ele não foi concluído. Como o nosso banco de dados ele vem como decimal, eu estou trabalhando com 1, mas você pode trabalhar também com percentual aqui. E vou dar OK. Fazendo isso, ele vai criar aqui na nossa tabela essa medida. Como eu falei, eu botei projetos atrasados YouTube. Eu vou trazer aqui para vocês verem que vai trazer a mesma medida que já está aqui em cima, tá vendo? Projetos atrasados. Então, aqui você consegue personalizar o seu cartão, né? O seu visual aqui. Eu gosto de usar mais o cartão novo. Então, normalmente eu uso esse cartão aqui. E eu dou uma personalizada nele. Eu coloco um layout. Vou botar aqui o máximo um cartão. Eu gosto de trabalhar com tela de fundo, borda, então eu vou personalizando. Eu venho aqui em cartão, a tela de fundo eu vou trocar para um laranjinha, que é a cor. Vou pegar aqui um outro tom de laranja. Então, peguei aqui a cor de laranja da Pexi. Eu poderia trabalhar com imagem. Você está vendo que esse daqui está com degradê? Esse degradê aqui foi uma imagem. Se eu clicar nesse visual aqui e for em cartão, vocês conseguem ver que ao invés de eu trabalhar com uma cor de plano de fundo, eu trabalhei com uma imagem de plano de fundo. Então, eu adicionei essa imagem, por isso que está um pouco diferente. Mas isso daí é questão de personalização, é bem simples. Você vem em cartão, coloca a tela de fundo, borda, se quiser adicionar sombra, brilho, e vocês conseguem personalizar aqui da melhor forma que vocês desejam, de acordo com o visual de vocês, da empresa de vocês. Então, vocês já conseguem ter logo de cara a quantidade de projetos atrasados. Agora, a gente vai fazer o segundo indicador, que vai ser o quê? Vai ser o percentual, né? Qual o percentual de atraso desses projetos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui do lado direito de novo na tabela de projetos, botão direito, nova medida. Esse daí a gente vai botar percentual de tarefas atrasadas, e YouTube também, para ficar fácil eu identificar. E o que eu vou fazer primeiro aqui? Vou colocar divide, porque a gente vai dividir a quantidade de projetos atrasados pelo total de projetos. Com isso, a gente vai saber o percentual de atraso dos nossos projetos. A gente já consegue ver que a gente tem 4 projetos atrasados no total de 6 projetos. Então, eu vou dividir os projetos atrasados e YouTube, que foi a medida que a gente acabou de criar juntos, vírgula.
pelo projeto, pela quantidade de projetos. Como a gente não fez nenhuma medida de quantidade de projetos, o que eu vou fazer? Eu vou contar, né? Eu vou trazer aqui a contagem do número de valor de uma coluna. Que coluna é essa? Eu vou trazer o Project ID, porque aí a gente vai conseguir fazer a contagem de quantos projetos a gente tem através do Project ID. A gente poderia fazer essa coluna, essa conta por diversas colunas, até pelo nome do projeto mesmo a gente conseguiria contar. Eu vou fazer pelo Project ID, que é o que eu tenho costume, e eu vou fechar aqui nossa medida. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo o cálculo do percentual de projetos em relação ao total de projetos do portfólio. Isso é ótimo porque a gente consegue fazer comparações, né, formatação condicional em gráficos, tabela, e aqui eu vou dar um confirmar. Então, qual é o visual que eu estou usando aqui? Vou trazer aqui nosso campo percentual de tarefas atrasadas do YouTube. Como a gente pode ver, ele está trazendo em decimal, então eu vou diminuir ele aqui. Para a gente transformar em percentual, você vai selecionar a sua medida, vai vir aqui em formato, embaixo de formato tem o percentual. Vocês podem vir tanto aqui através do formato mesmo, tá vendo, porcentagem, ou clicar aqui em percentual, que ele automaticamente vai converter para percentual. Eu não gosto de trabalhar com vírgula em percentual, então eu vou vir aqui ao invés de 2, vou botar 0. Então, ele fez aqui que a gente tem 67% do nosso portfólio está atrasado, que é bastante preocupante, né? Lembrando que isso é um banco de dados de teste que eu uso para gravar com vocês. Então, o que eu fiz? Eu usei aqui, tá vendo, esse tipo de visual, que é o visual de indicador, onde eu boto os projetos que estão percentual de projetos atrasados. Então, você consegue trazer em diversos gráficos esse visual. Como vocês podem ver aqui, de cara, como é um banco de dados testes, eu deixei bastante projetos em atrasos, então por isso que meus gráficos visuais desse dashboard de portfólio têm bastante a cor vermelha aqui de atraso, né? E agora eu quero criar com vocês mais um indicador aqui, que vai ser a classificação visual com semáforos. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer agora uma medida que a gente vai fazer por linha, igual está aqui embaixo, ó, na nossa tabela, tá vendo? A gente consegue ver a classificação. Esses 4 projetos estão em atraso crítico e esses 2 projetos estão no prazo. Para a gente fazer essa classificação, a gente não pode usar uma medida, porque eu quero a resposta individual por linha. Então, a gente vai fazer, ao invés de medida, a gente vai criar uma nova coluna. Então, vou vir aqui com o botão direito, nova coluna. Para eu não digitar tudo com vocês, eu vou, ao invés de eu pegar aqui nova coluna, vocês vão fazer nova coluna, eu vou pegar aqui a coluna que eu já tenho criado de ícone de atraso e vou trazer ela para vocês. Eu deixei ela aqui comentada para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque ela é um pouquinho grande, e eu vou deixar também as fórmulas que eu usei aqui na descrição desse vídeo para vocês conseguirem pegar. Então, o que eu fiz primeiro? Eu criei 3 variáveis aqui antes de fazer nossa medida. A primeira variável que eu peguei é de projeto concluído, ou seja, nada mais é do que eu pegar o progresso igual a 1. Ou seja, né, eu estou verificando quais projetos estão concluídos. Tudo que está concluído tem um progresso igual a 1, que nada mais é do que o percentual concluído 100% do planner. Depois, a segunda variável, eu peguei o projeto vencido, que foi o projeto término menor que hoje, que a gente também já fez. Eu poderia pegar aqui direto a nossa medida de percentual de atraso, que eu já teria essas 2 variáveis aqui. Mas eu fiz separadinho para ficar mais fácil o entendimento. E depois eu peguei os dias de atraso. Por quê? Porque nessa classificação eu estou trabalhando através dos dias. A gente consegue fazer isso de diversas formas. Mas aqui eu fiz o date diff, que a gente pega a diferença dos dias, ou seja, através da data de término do projeto, comparado com hoje. Ou seja, ele vai pegar, esse projeto era para ter terminado dia 6, ontem. Comparado aos dias corridos, ele não terminou porque ele não tem progresso 100%. E ele
tá no dia 7, então a gente teria o quê? Um dia de atraso desse projeto. É basicamente isso que eu estou fazendo. E quando eu acabo de criar minhas variáveis, eu retorno aqui com o switch. O que o switch faz? Né? Ele retorna um emoji, né? Um ícone visual baseado no nível de atraso. Então, o que eu fiz aqui? Eu botei, né, se for sim, trazer esses ícones para essas condições. Se o projeto for concluído e o projeto, né, se o projeto já terminou com progresso 1 igual a 1 ou ainda não venceu, está no prazo, a gente vai trazer o checkzinho aqui no prazo. Esses ícones, gente, nada mais é do que eu peguei do próprio WhatsApp. Eu peguei do WhatsApp, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho mais fácil de trazer dessa forma. Você consegue trazer através de uma URL de imagem. Você consegue baixar ícones de vários programas gratuitos e bota em uma pasta, tipo, pode ser no Drive, online, copia o link, joga o link aqui. Vai dar no mesmo. A diferença é que depois você vai ter que formatar essa coluna que a gente criou como URL da imagem. Eu acho mais fácil pegar o ícone de Ctrl+C e Ctrl+V dessa forma que eu estou fazendo. Então, eu estou trazendo para vocês essa outra alternativa. Então, se o projeto já terminou, né, está com progresso 100%, ou ainda não venceu, ou seja, a data de término é maior do que hoje, nesse caso, ele está no prazo. Então, ele vai trazer o checkzinho escrito no prazo. Se for dias de atraso menor ou igual a 10, eu considerei como um atraso leve. A gente sabe que isso não é a realidade para muitas empresas. Então, basta você mudar menor ou igual a 2, sei lá, o limite de tolerância de atraso da minha empresa. Então, você vai colocar aqui menor ou igual a 2. E eu trouxe a bolinha verde do WhatsApp escrito atraso leve. Dias de atraso menor ou igual a 30, eu botei como um atraso moderado, atraso entre 11 e 30 dias. E dias de atraso maior do que 30, ou seja, passou de um mês de atraso de obra, de projeto, do que seja, ele vai trazer como um atraso crítico. E se não entrar em nenhuma dessas condições, né, ele vai, caso dê uma falha, ele vai trazer em branco. Então, essas foram as condições que eu criei. Lógico que foi o que eu falei, a gente sabe que isso não é uma realidade, eu criei com dias corridos aqui, a gente poderia criar com outros tipos de condições, ao invés de dias de atraso, mas vocês também conseguem ir alterando a variável de vocês para o acordo, de acordo com a empresa, a necessidade de vocês. Então, eu dei confirmar e adicionei essa coluna dentro da nossa tabela e ele trouxe a classificação. Nesses projetos aqui, ele só tinha atraso crítico no prazo. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, não corre não, volta aqui, ainda não terminei. Deixa seu like, comente, compartilhe, ative o sininho, clique em todas as opções que o YouTube deixar para vocês, porque é assim que a gente acaba trazendo sempre novidades e ajuda vocês, tira dúvida. Se ficou alguma dúvida, comente aqui que eu vou responder o mais rápido possível e eu te espero no próximo vídeo.